Olá, muito bom dia para você que está acordando e está ligadinho aqui no Notícias do Campo. Vamos levantar, preparar aquele cafezinho para esquentar um pouco esse frio, hein? Mas fica aqui com a gente. O Notícias do Campo está só começando. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o urucum. Nós conhecemos um produtor em Vitória, Brasil, na região de Jales, que já cultiva o arbusto há 10 anos. A expectativa é de aumento de 10% na produção neste ano. Este ano ela está melhorzinha porque choveu, apesar que quando chove muito tem dias menos ensolarado, então carrega menos. Mas vai ser uma safra saudável. A uva também é assunto no Notícias do Campo. Você vai ver um método de plantio que tem dado certo também em Vitória, Brasil. É a espaldeira, a uva cultivada na cerca. A uva na cerca ela tem um gasto menor, principalmente com mão de obra, né? A mão de obra dela é mais fácil e com isso a gente tem um gasto menor com mão de obra. A principal vantagem é que uma pessoa consegue tocar mais área por fato de ser menos mão de obra. Tá? É mais prático para trabalhar aqui debaixo desse sistema aqui do que na espaldeira. Isso é mais barato também? Sim, e economia de mão de obra e na instalação da lavoura. E tem ainda muita música boa no programa, olha só. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. Oh, o nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. E na receita da semana, atendendo a muitos pedidos e com mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais, nós vamos reprisar a receita do torresmo. Bom dia a todos, meu nome é Luana Filó. Nós estamos hoje aqui no restaurante do Filó de Votuporanga para aprender um dos pratos mais pedidos e mais elogiados do restaurante, que é o torresminho à pururuca. Essas e outras notícias do agronegócio aqui do interior paulista, você acompanha a partir de agora. O Notícias do Campo já está no ar. E a gente começa o Notícias do Campo falando sobre o urucum, que é um arbusto de onde é extraído o coloral, aquele corante natural muito usado na culinária. Aqui no Noroeste Paulista, a produção ainda é bem tímida. Eu fui conhecer a propriedade do Edmilson em Vitória, Brasil, cidade pertinho de Jales. Ele investe nessa cultura já há 10 anos e agora a produção dele deve aumentar cerca de 10%. Vamos conferir a reportagem. São 35 mil pés de urucum em uma área de 85 hectares. Cultura que o Edmilson conhece bem, viu? Já são mais de 10 anos de cultivo. Eu investi porque eu vi que era uma cultura sustentável, não é que dá dinheiro, mas ela é sustentável. E a gente veio aprendendo a trabalhar com a cultura e, inclusive, ela está aguentando os 10 anos. Vendo que por aí o pessoal arranca com 4, 5 anos, eles arrancam as árvores. Então a gente está aí trabalhando, lutando com isso aí, né? A planta é nativa na América tropical e tem uma aparência bem diferente. As cápsulas que envolvem a semente têm espinhos que são flexíveis. A cultura é bem rústica e por isso se torna de fácil cultivo. É uma cultura da Amazônia e ela é bem rústica, é arbustiva, então ela necessita assim de... a temperatura está bem relacionada à produção. Então nós precisamos de temperaturas altas, de 32 a 36 graus, principalmente na floração. Se tiver uma temperatura abaixo de 15 graus, então aí a cultura já está comprometida na sua produção. Então nós temos que ter esse cuidado na época da poda, a época que ela vai soltar a floração, né, para a gente poder obter um ótimo resultado na produção. E a rentabilidade também é boa, porém depende da qualidade de biquicina, que é a coloração das sementes. Quanto mais vermelha, melhor. Cada planta dessa produz em média 1,8 kg desta sementinha aqui. Depois de beneficiada, se torna o coloral, que é bastante usada na culinária. O corante natural também serve para dar aquela corzinha nos embutidos,
como a salsicha, a mortadela e também em tintas de cabelo. E apesar de ter tanta utilidade assim, ainda é pouca produzida aqui no Noroeste Paulista. De acordo com o engenheiro agrônomo, na região de Jales há apenas 2 produtores, e um deles é o Edmilson. A mão de obra pode ser um dos fatores que dificulta a vinda de mais produtores para a cultura. A mão de obra para cortar ele é caríssima, porque é demorado por árvore para cortar. Eu falo que é em relação ao custo da mão de obra, né? A mão de obra hoje ela está muito escassa e você tem que ter uma tecnologia. O seu Edmilson investe em tecnologia, ele tem atomizadores e a pessoa tem que saber manter a cultura, né? Então isso aí é muito importante. Apesar de ser bem rentável, há algumas dificuldades, como os agrotóxicos, que não são específicos para o urucum. E como ainda há pouco estudo sobre a planta, em 3 anos o Edmilson perdeu cerca de 20% com um ataque de pragas. Não tem nenhum produto específico para ele, a gente tem que ficar conversando com o agrônomo, adivinhando mais ou menos, vendo as pragas. E havia uma praga que vinha matando os pés de urucum. E a gente descobriu o controle, vem tratando e está dando certo. Em relação a doenças, nós temos que pegar de outras culturas, uva, que dá oídio, né? Então a gente pega de acordo com a infestação das pragas e doenças aqui, e porque nós não temos registro hoje para o urucum. E mesmo com o prejuízo, o Edmilson está bem otimista e espera que este ano produza cerca de 10% a mais que no ano passado. Esse ano ela está melhorzinha porque choveu, apesar que quando chove muito tem dias menos ensolarado, então carrega menos. Mas vai ser uma safra saudável. A colheita do urucum tem início agora no mês de julho. E mudando de assunto, você já ouviu falar em espaldeira? É um método usado para cultivar a uva na cerca. Diferente, né? Também em Vitória, Brasil, nós conhecemos um viticultor que já produz a fruta assim há 7 anos. Esse método sai bem mais em conta que o convencional, aquele que é cultivado na parreira. O porquê compensa a gente te mostra agora. Seu Carlos tem em 1 hectare 1.800 pés de uva, assim ó, cultivada na cerca. Já são 7 anos neste sistema que ele garante que rende bem mais. Esse método aqui traz muitas vantagens para o produtor, como o custo de instalação, por exemplo, que é 30% mais barato que o convencional, aquele que é na parreira. Além disso, facilita o trabalho do viticultor na hora da colheita. É compensatório sim, que nem a gente tem agricultura familiar, né? Compensa sim, é um produto assim bom para se trabalhar. O senhor gasta menos, como é? A uva na cerca ela tem um gasto menor, principalmente com mão de obra, né? A mão de obra dela é mais fácil e com isso a gente tem um gasto menor com mão de obra. A principal vantagem é que uma pessoa consegue tocar mais área por fato de ser menos mão de obra, tá? É mais prático para trabalhar aqui debaixo desse sistema aqui do que na espaldeira. E sai mais barato também? Sim, economia de mão de obra e na instalação da lavoura. E para este ano as expectativas para a colheita estão, digamos que altas, viu? O seu Carlos pretende colher de 30% a 40% a mais que no ano passado. Expectativa boa, a uva está melhor que o ano passado, segurou mais carga, tá? Expectativa boa sim. E quando as uvas chegam no estágio de maturação, o seu Carlos precisa fechar as cercas com este sombrite, para evitar o ataque de pragas. Os pássaros morcego atacam frequentemente quando começa a amolecer e a uva cheirar. Que cheiro de uva doce, eles vêm mais frequentemente. A gente tem que colocar o sombrite para inibir esse ataque dessas pragas. A previsão de colheita é no começo de julho e até lá o produtor espera que o mercado esteja melhor. O mercado está razoável, eu acredito que seja mais ou menos no esquema do ano passado, no esquema de preço. Vai variar mais ou menos no preço do ano passado. E olha só que interessante, nós fizemos uma reportagem com o seu Carlos há 3 anos, em 2014. E na época, segundo o técnico em agropecuária, tinham 2 produtores usando o método de plantio da uva na cerca. Hoje já são 5, isso em Vitória, Brasil. E a expectativa é que mais produtores invistam nesse sistema.
E no próximo bloco tem a receita da semana. Já vai se preparando aí, pega o papel e a caneta para anotar o passo a passo do torresmo. Atendendo aos pedidos, nós vamos reprisar. E já tem também o Toca Viola. Não saia daí. O Notícias do Campo já volta.